noite, queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, né? E para falar de alguma coisa que para mim é muito importante. Duas coisas que elegi na minha vida, né? Uma foi a saúde, né? E a outra a espiritualidade. E escolhi mais em função dos meus irmãos do que de mim, embora depois usei muito, tanto a espiritualidade quanto a saúde. Então, eu venho falar para vocês hoje deste tema, que para nós, às vezes é meio confuso, né? Mas o que tem a ver a saúde com a espiritualidade? E vínhamos há pouco até falando em função do que a gente tem vivenciado nos noticiários, não é? E voltou à tona, né, o comentário da questão que houve. Eu não consigo botar no modo apresentação. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Eu acho que não. Bom, enquanto ele prepara ali. E nós falávamos na questão, como voltou à tona, não só a questão da saúde física, como da saúde mental, né? E nós sabemos que a espiritualidade nos conduz pelos nossos pensamentos. Nós somos intuídos, nós somos dirigidos e nós somos acompanhados, né? Então, dentro desse processo, a gente vê a necessidade de falarmos às pessoas, informarmos as pessoas como tudo isso funciona. Obrigada. Como tudo isso funciona, né? Então, primeiramente, a gente vai falar da questão, né? Voltamos. Da evolução no conceito de saúde, né? Esse conceito de saúde que nós temos aí, né? Eu tirei da parte de saúde integral, né? Uma interação entre a ciência e a espiritualidade da Associação Médica Espírita Brasileira, tá? E ali diz o seguinte: desde os tempos mais longínquos, que a história da saúde e da doença, né, gente, a gente vai construindo através dos tempos, não é? E trabalhamos vários significados, desde a sua natureza, as funções, a estrutura do corpo, né? Como as relações do corpo e do espírito, né? E que acontece dentro de um ambiente, né? Acontece dentro de um ambiente e nós também sofremos, não é? As influências deste ambiente coberto de desencarnados. Né? A gente nem presta atenção nisso, porque a gente não vê, a maioria de nós não vê, né? Mas às vezes a gente se sente desconfortável, a gente não entende, a gente começa a se sentir mal, e aí a gente pensa em alguém. Não é assim, às vezes? Que sentia a mesma coisa. Nós estamos sendo intuídos, né? Mas, ao longo da história, essa conceituação ela vai mudando. E dentro disso, então, nós vamos construindo visões que são diferentes, dependendo do ambiente onde nós estamos, né? E logo, a gente começa a perceber como isso funciona. E isso funciona basicamente assim, ó, nós temos um laboratório natural, gente, que é justamente essa convivência de nós encarnados com o ambiente onde tem também os desencarnados. E a partir disso aí nós começamos a fazer trocas, né? Nós vamos fazendo intercâmbios fluídicos, tá? E aí esses fluidos é que vão nos vinculando, né? Dentro da parte espiritual. E aí, como é que isso funciona? Através dos pensamentos e das vontades.
Essas vontades vão funcionando dentro aqui da nossa razão, não é? Como um agente. E vai dizendo, faz assim, faz assado. Olha a história do chazinho, né? Toma chazinho de pedra para diabetes. Toma chazinho não sei do que para dor de estômago. Não é assim que vai? E a gente nunca pensou em fazer isso antes. Mas de onde é que eu tirei isso? Pode saber que é uma intuição, né? E aí, em seguida disso, a gente vai agregando e desagregando partículas, porque nós somos feitos de partículas. Todos nós, todo o nosso corpo físico. E aí nós temos que pensar também que essas partículas, elas vão se combinar e vão formar em torno de nós um campo magnético. E esse campo magnético, né, vai ser o determinante entre a minha saúde e a minha doença. Vocês já ouviram aquelas pessoas que às vezes dizem assim, meu Deus, parece que eu dou um passo para frente e dois para trás? Estão fazendo um tratamento e a cara, já troquei de remédio e não funciona? Esse campo magnético tem muito a ver. Por quê? Porque as nossas partículas, em vez de abrirem, dissiparem, elas estão presas nesse campo. E para eu me curar, eu preciso fazer que essas partículas se movimentem. É? Bom, logo em seguida, vem essa definição de saúde, que é da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte, o que é saúde? Um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Essa primeira parte, até o espiritual, é de 1998. A partir de 2002, a OMS colocou a parte espiritual. Então vejam, e não meramente a ausência de doença ou de enfermidade. E o Emmanuel já dizia o quê? Olha a coincidência, né? Saúde é a perfeita harmonia da alma. Quando a gente fala no completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, isso quer dizer o quê? Não basta eu simplesmente não ter um diagnóstico para me dizer são ou saudável. Não basta. Se eu tiver uma coisinha me incomodando, que seja o galho, né, do limoeiro da vizinha fazendo sujeira no meu pátio, e eu já começo a me irritar, eu já não posso mais me considerar saudável. Ah, não, Nessa, mas isso é um exagero. É um exagero naquele primeiro momento. Mas se isso continuar, nós vamos adoecer. Ou vocês têm dúvida? Nós vamos adoecer. Nós estamos começando a semear dentro de nós uma doença que começou mental. Né? Bom, em seguida disso, a gente começa a perceber que a questão da saúde e doença, não é? Ela é uma conexão criatura-criador. Por quê? Né? Porque a doença é contrário momentâneo de tal fato. Volto a repetir o Emmanuel. Saúde é perfeita harmonia da alma. Por que conexão criatura-criador? Hoje em dia, nós sabemos que as universidades, já há muitos anos, né? Quando eu comecei a estudar, já fazia 22 anos, que a São Carlos de Campinas estudava essa conexão. O que eles fizeram? Separaram as pessoas doentes dentro de uma certa patologia, e aí eles começaram a ver quem é que tem religião ou quem é que tem fé. E eles perceberam que as pessoas que têm fé, independente da religião que fosse, elas têm um poder de melhora nos seus tratamentos. E quando não existe a melhora, a questão da aceitação da sua patologia. Elas trabalham melhor a sua
finitude em função daquela doença quando não existe mais cura. Tá? E isso vem se distribuindo depois a USP, em maior campo também, e nós temos há alguns anos aqui em Curitiba, no Sul, tem uma universidade da espiritualidade, onde os médicos tratam isso também, junto com a faculdade de medicina. Né? Então, a gente sabe o quê? Que a criatura e o Criador são partes que devem andar juntas. Não só no momento aquele em que nós estamos adoecidos. Porque às vezes a gente já escuta aquilo, mas vem cá, né? Eu comi demais, eu bebi demais, eu agora estou doente, né? E Deus com isso? Gente, Deus é Pai, Deus é abrigo, Deus é apoio, Deus é cura. Não temos dúvida disso, não é? E aí a gente fica pensando, mas por que eu tenho que esperar uma dor infinita, uma necessidade infinita, né? Para pedir, Deus me ajuda. Por que eu não posso fazer isso todos os dias, desde a hora que eu levanto, não é? Obrigado pela minha saúde. Né? E se eu estou doente, dai-me força, Senhor, para superar essa dificuldade física hoje. Por que eu não posso fazer isso todos os dias? Né? Então a gente também não se percebe parte deste campo de ligação criatura-criador, não é? Bom, e aí a ciência ela vai nos encaminhando, nos diz Clayton Levi, não é? Para a existência de um ser imaterial. Chega no momento que nós podemos nos perceber parte daquele laboratório natural lá como encarnados. Né? E tão real quanto o átomo. E o átomo, você sabe, né? Ele precede o berço, como diz aqui, né? E sobrevive ao túmulo. E a maior prova disso é quando nos estudos pós-desencarne de muitos pacientes, e aí uma colega, uma vez fazendo uma palestra para nós, nos contando um pouco sobre essa experiência do estudo Espiritualidade e Saúde, né? Que a coisa que mais impressionou ela quando começou a fazer esses estudos foi a comprovação de um professor dela, onde eles, ao dessecarem, né, um corpo já doado para estudo, né, e se retirou dele um pedacinho, onde ele tinha um câncer. E esse pedacinho daquele corpo já jazido, né, sem vida, sem oxigênio, sem nada, foi colocado num campo, não é, num químico, para ver se haveria uma reação. E esse pedacinho reagiu. E a pergunta de todos, o médico dizia, não jaz aqui um corpo? Jaz. Esse pedacinho não estava neste corpo já falecido? Então esse pedaço não teria mais vida. Não é? Não tem mais oxigênio, não tem mais sangue, não tem mais nada, então está aí a prova que a vida continua, mesmo depois de morto. Começa aqui essa prova. Por quê? Porque esse pedacinho é daquele corpo que está lá inerte, mas ele está vivo, tão vivo que ele reage. E aí a pergunta que se faz, se um corpo, um pedacinho de um corpo tirado está reagindo, por que nós, ainda encarnados, não reagimos à nossa doença? Né? Voltou. Obrigada. Por que nós não reagimos? Porque nós ainda somos muito materiais. Nós ainda precisamos do médico dizer, você está bem, você não está bem, você está pior, você melhorou. E outra, nós não nos auto-observamos.
principalmente na doença. A gente se entrega. Não é assim que acontece? Na maioria das vezes, a gente se entrega. E aí, então, a gente vai para o conceito da espiritualidade. Mas o que é espiritualidade que pode ajudar esse corpo adoecido? A espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas a questões sobre a vida. Não é isso que a gente vem buscar dentro do Espiritismo? Respostas? Eu ouvi muito tempo as pessoas dizerem assim, que as pessoas vêm para o Espiritismo pelo amor ou pela dor. E que uma grande parte dela vem pela dor. E mesmo que seja pela dor, nós viemos buscando, às vezes, algumas respostas que nós vamos encontrar não tão imediatamente. Mas a espiritualidade vai nos ajudar a descobrirmos essa resposta no tempo certo. E às vezes esse tempo certo é na hora que a dor bate. Física, mental ou espiritual. E tem gente que diz assim, dor, a dor não existe. Já ouviram isso também? A dor não existe, né? Ela é psicológica. Tem a dor psicológica também. Mas a dor da alma, às vezes, pela falta dessas respostas, nos dói mais. E aí, prosseguindo ainda, né, dessas respostas sobre as questões da vida, o seu significado, ou seja, o significado desta vida, das suas relações com o sagrado, e transcende, que pode ou não estar relacionada a propostas de uma determinada religião. Ou seja, nós conhecemos pessoas que não têm religião. Tem até aquele que se diz ateu, graças a Deus, né? Não é assim que funciona? Sou ateu, graças a Deus. Ele já está se ligando, se transcendendo e ele nem sentiu ainda, né? Eu digo, ele é essa pessoa, né? E dentro disso aí, gente, nós vamos ver que a saúde, gente, volto a dizer, a perfeita harmonia da alma, né? Emmanuel já dizia lá, né, que para o homem na Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Isso aqui para nós, por quê? Porque nós somos este corpo denso e nós precisamos ter esse corpo denso aqui, não tem jeito, não é? Na espiritualidade, o nosso corpo é fluídico, é diferente. E como corpo denso é que nós sofremos todas essas influências que vão nos levar a adoecer um momento. Mas aí, ele ainda diz que lá no plano espiritual, não é? Muitas vezes a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiência transitória da Terra. Ou seja, lugar de adoecer é aqui, gente. Aqui é o lugar que nós vamos adoecer. E a doença, ela não traz só um malefício. Eu sempre digo assim, quando a gente não consegue parar, acontece uma coisa e Deus nos para. Por quê? Porque é a hora da reflexão. E toda reflexão vai nos trazer aquele momento em que eu vou imperceptivelmente me ligar a Deus. E que eu vou escutar, inclusive, a voz da espiritualidade no meu coração. E é nesse momento que eu vou começar a entender aquelas questões da vida que eu vim buscar. Aqui.
Mas eu sempre fui boazinha, eu nunca fiz mal para ninguém, por que que eu estou passando por isso nessa existência? Nós temos outras existências, vida é uma só, mas existência nós temos várias. E às vezes, ou alguma das nossas vidas pretéritas, que não precisa ser a última, nós deixamos alguma coisa em haver. E aí nós voltamos, reencarnamos para passar essa etapa. Mas por que que Deus permite que eu volto doente? Para eu poder prosseguir para a eternidade melhor. Para eu entender e responder aquelas perguntas que eu não consegui responder na outra existência. E entender por que que as coisas funcionam assim ou não. E aí, o corpo denso, que a gente já tem esse corpo, é para isto. Tá? Bom, e aí a gente começa a falar, mas aí se fala tanto do que Emmanuel diz para nós lá no Consolador, né, que é essa frase aí, né, a saúde é a perfeita harmonia da alma, né, mas então nós temos uma medicina da alma, né, veja lá, o que é saúde, né, para essa medicina da alma, então lá, saúde é o seu gerenciamento no aqui e agora, eternos, do prazer vivenciado por seu corpo, sua mente e seu espírito, né? Então, a nossa visão hoje é aqui e agora. Doeu a dor de cabeça, não corro pro remedinho da dor de cabeça? Corro. Alguém pensa em sentar, orar, meditar, para passar essa dor de cabeça? Só se estiver muito forte, né? E ela me atacar. Para fazer outra coisa, senão eu tomo o remedinho e sigo. Essa é a medicina do aqui e agora. A medicina da alma vai fazer com que eu busque essa paz interior através do meu pensamento. E o meu pensamento traz o quê? A comunicação fluídica com aqueles desencarnados que muitas vezes estão ali para nos ajudar. Né? É a voz da alma que vai escutar a voz dos espíritos, né? Gerenciar a saúde é a tomada de consciência da libertação da lavagem cerebral do sadomasoquismo social. Qual é o sadomasoquismo social? É essa dependência que eu tenho da medicação, e eu acho que sem medicação eu não vou funcionar, é da cirurgia, porque eu acho que se eu não fizer a cirurgia não vai funcionar. Claro que chega uma hora que o corpinho denso vai precisar, né, de um ajuste ou não, mas será que é toda vez? Será que eu não estou me oferecendo demais para esse campo material? Né? Não desacreditando, mas equilibrando essa questão de que eu posso fazer a minha parte. E aí tem um outro detalhe também, né? Olha só o prazer com consciência total desenvolve a espiritualidade e a maturidade emocional. Eu preciso ter desenvolvimento espiritual e preciso ter maturidade emocional. Para quê? Para poder equilibrar esses dois campos, material e espiritual. Nem muito além, nem muito aquém, mas eles têm que andar junto. Né? A oração, e eu vi que a nossa irmã Letícia falou da questão da cura na última palestra dela, né? Vejam a coincidência da sequência, né? Da importância do assunto. E isso é uma verdade, gente. Não raramente eu conheço pessoas que me dizem, nossa, eu dormi rezando. Eu dormi rezando. O poder da oração para nós e para os outros no momento desse, é espetacular. Mesmo quem duvida, experimente. É o conselho que eu dou. Mesmo quem duvida.
Experimenta lá. Vejam vocês que o equilíbrio perfeito é esse, ó, é o corpo, a mente e o espírito. Nós somos um indivíduo formado por essas partes. É ela que me sustenta. Então, se eu tirar o racional, eu não vou conseguir equilibrar o corpo e o espírito. Vai faltar a razão, a verdade divina na minha vida, para eu me concentrar no tratamento do corpo e fazer a minha oração com devoção. Eu tenho que unir isso tudo, né? Isso não funciona separadamente. Ainda o Emmanuel, lá no Consolador, ele explica, né, que a origem das doenças, né, e também a sua terapêutica básica. Então, ele diz assim, ó, as chagas da alma se manifestam no envoltório humano, nesse corpinho denso. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Isso quer dizer, gente, que o nosso espírito tem tudo para nos ajudar no tratamento. Quantos de vocês já não viram comentários de profissionais da saúde e alguns até presenciaram os médicos que disseram: olha, gente, não tem mais como resolver o caso, né? Chamem os familiares e coisa. E essa pessoa fica aí mais um bom tempo. Por quê? Porque ela utilizou os seus próprios medicamentos da alma e que vem através da força da fé, do eu confio em Deus. Eu acredito na espiritualidade que me socorre e que se encontra comigo. Isso é fé. E fé, gente, é o contrário do medo. Ou eu tenho fé ou eu tenho medo. O medo, ele me paralisa. A fé me move. E move montanhas. Né? E ele observa também, né, que essas enfermidades da alma, né, e que às vezes ficam durante muito tempo conosco, não é? Elas têm a função regenerativa do meu espírito, porque muitas vezes a nossa doença que está no corpo, ela nos acompanha a várias existências. Né? E aí você vai no médico, o médico, mas não estão achando nada. Não estamos encontrando nada nesse físico. Né? Não, vamos trocar de médico, esse médico é ruim, o aparelho é ruim, está tudo ruim, ninguém consegue achar nada. É porque a doença está no espírito. E a alma, o que é, gente? É o espírito encarnado. Depois que a gente desencarna, que a gente passa a dizer que essa alma é um espírito, né, fluídico. Vejam vocês aí, ó, os vários tipos de viciações, ó. E essas viciações não interferem somente no corpo, interferem no espírito. Vocês já ouviram falar nos espíritos obsessores? Que se juntam a nós em horas que esses produtinhos aqui, ó, estão nos rondando, né? Espíritos desencarnados que depois vão virar nossos obsessores e nossos companheiros, nos atravancando a saúde, né? Olha lá, o álcool, tabagismo, drogas lícitas e ilícitas, né? A gula também é, né? Os vícios morais vêm afetar principalmente as doenças mentais. Né? E os vícios comportamentais junto com o sensualismo, e assim vai indo.
Então, gente, nós temos que estar atentos, porque quando nós estamos em meios aonde isto aqui se perpetua e está em grande quantidade, nós estamos ajudando o nosso corpo a piorar, né? E o meu espírito está inerte, porque ele começa a entrar naquele campo magnético aonde, né, eu falei para vocês no começo, não é? A minha saúde fica presa, eu não consigo me libertar, né? Mas, gente, assim, ó, brevemente, o recado de hoje é esse, gente. Vamos procurar equilibrar o corpo, a alma e o espírito. O corpo, vamos estar atentos aos sinais do nosso corpo. Não esperem o mês que vem, depois das férias, depois que eu fizer alguma coisa, depois que eu vier. Não esperem. O corpo denso é tratado aqui, neste plano, neste orbe terrestre. Tá? A nossa mente também. Agora, o nosso espírito, nós podemos tratar a qualquer momento, em qualquer lugar, porque eu vou escolher. O meu pensamento e a minha vontade vai elencar. E o meu espírito, em contato com os espíritos protetores, as caravanas de saúde que nos rodeiam, vão nos ajudar. Nós podemos fazer isso a qualquer tempo e hora e lugar. E nós precisamos simplesmente pegar o hábito de nos autocurarmos. E nós podemos ajudar os nossos irmãos também. Quem é que já não viu? Eu trabalho com idosos, a gente vai para o hospital, né? E às vezes a gente vai, e eu me lembro de uma vez que chegou assim, o que está fazendo? Não, estou fazendo um check-up, né? Estou vendo coisa. Ah, não, eu estou aqui por isso, e conta com detalhes, né? O que está acontecendo? Tu já sai de lá piorado, né? Tu vai fazer o check-up e tu já sai pensando que tu tem um monte de coisa, porque tudo aquilo que a amiga falou, né? E eu já estou sentindo. Não é assim que acontece? Não é verdade? E a gente fica, tá tudo bem, não, mas eu não tenho isso. Mas aí, quando começa isso, eu já tenho a técnica, eu começo a orar. Eu estou escutando aqui, mas eu estou orando aqui, né? Senhor, acalma o coração, né? Falange, querido dos meus amiguinhos, vamos ajudar a amiguinha agora, né? E aí tu pergunta assim, tá, mas o que tu tem feito para passar esses momentos difíceis, né? Tu sabe que eu tô vendo um programa aquele lá, e aí tu vai ver aquele programa que só fala na doença, na piora e na cirurgia, e eu não sei como é que vai melhorar, gente. Aí a gente começa a falar, não, gente, mas sabe, tem um filmezinho bonitinho sobre a família, é tão bacana. Tem aquele outro livro, não é? Então, gente, nós podemos ser médicos da alma também para os nossos amigos. Nós temos a cura em nós e nós podemos ser. Quando a gente começa a ver a pessoa muito pesada, muito puxada, vamos rezar já, no mesmo momento que ela começa a falar. E vamos dar boas dicas, né? E agora, só uma curiosidade para a gente ir encerrando, que já estamos na nossa hora, né? Para vocês terem uma ideia dos efeitos. Isso aqui, gente, é um daqueles testes que o pessoal faz, né? Dos estudos lá, os efeitos das emoções negativas na sua saúde. Isso aqui, gente, essas cores aqui, ó, quanto mais escuros são os locais aonde a doença está se instalando ou piorando. Os locais mais claros é onde está tudo bem. Então, cada uma dessas figuras aqui, ó, demonstram um corpo maltratado pela sua emoção. A emoção vem pelo pensamento, né, gente? Né? Então, vejam vocês, né, a raiva, como por exemplo esse aqui, ó. Olha aqui, ó. A circulação daqui para cá não existe. Esse campo magnético preto ali, né, que a gente está vendo, é onde vai começar a atacar. Isso aí são um dos estudos lá feitos pela USP, né, e que nós conseguimos, tem até na internet esse programa dessa doutora,
onde ela conseguiu mostrar essa imagem através da cor, né, gente? Então, gente, vamos rezar, vamos nos exercitar, vamos procurar os colegas médicos da Terra, mas não esqueçam da falange do Dr. Bezerra de Menezes, do nosso médico da alma, André Luiz, que lá nas suas obras nos dão boas dicas para a gente seguir a vida com saúde, né? E, com certeza, não é? Vamos procurar nas nossas vidas paz, luz e harmonia, para que conservemos a nossa saúde, para que nós possamos integralmente interagir com todos aqueles bons espíritos que vão nos ajudar e vão nos fortalecer nesses momentos.